Queridos amigos e irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza, estamos em um novo projeto, e esse projeto se chama 1 Minuto de Teologia. A minha intenção aqui é falar para vocês de alguns temas complexos, difíceis, em 1 minuto ou mais. Claro que a expressão aqui em 1 minuto, ou 1 minuto, é uma hipérbole, né? Uma força de expressão. Às vezes, a resposta de uma pergunta pode levar 5 minutos, 10 minutos ou mais. Mas a minha intenção aqui é fazer um jogo rápido, uma pergunta e uma resposta rápida. Perguntas difíceis, temas difíceis, afinal de contas, perguntar não ofende ninguém, não é verdade? Então você pode perguntar o que você quiser, que nós vamos responder a você na medida do possível, tá bom? E a pergunta hoje é uma pergunta complexa, uma pergunta difícil, que nós vamos responder aqui em 1 minuto de teologia com o pastor Carlos Souza. Deixe seu comentário, deixe o seu like, e se inscreve no canal para ajudar o nosso canal, tá bom? Se edificar você, se você achar interessante, compartilha e vamos a 1 minuto de teologia de hoje. A pergunta é a seguinte: Pastor Carlos, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Bom, para contextualizar você, eu preciso mostrar para você o texto bíblico onde se passa a narrativa dos fatos. Portanto, vamos ao texto bíblico que fala sobre o assunto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 30 e 31, que diz assim: Aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que Jesus enfatizou essas palavras diante dos seus discípulos, diante do seu colégio apostólico e diante dos fariseus e da sociedade do seu tempo? Qual que era a intenção de Jesus em profetizar, em verbalizar essas palavras? E palavra forte, palavra aqui de juízo. Percebe-se claramente que Jesus está, entre aspas, profetizando algo muito, muito pesado, um juízo. E por que Jesus proferiu essas palavras? Para que você possa compreender e se situar. Nós estamos em 1 minuto de teologia e me perguntaram, Pastor Carlos, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é pecar contra o Espírito Santo? Eu estou consubstanciando a resposta no texto de Mateus, capítulo 30, versículo 31. Então, contextualizando, Jesus está pregando o Evangelho, anunciando as boas novas com seus discípulos, e ele é barbaramente castigado, atormentado, perseguido por um grupo de fariseus, que na ocasião eles dizem o seguinte: ora, esse Jesus está expulsando demônios, curando enfermos, fazendo a obra de Deus, não por Deus, não pelo poder de Deus, não pelo Espírito do Senhor, mas estava operando esses milagres, esses sinais por Beelzebu, por Satanás, por demônios. Então Jesus, ouvindo essas palavras, Jesus vai e libera essas palavras de juízo sobre os fariseus. Então é importante você entender o seguinte, que os fariseus estão acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. E Jesus então vai liberar uma palavra de juízo, de sentença sobre os fariseus. E isso é então a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é então o pecado contra o Espírito Santo. Qual pecado, pastor? Dizer que Jesus estava possuído por espíritos de demônios, estava possuído por Beelzebu, pelo poder das trevas, para operar sinais, milagres e maravilhas no meio do povo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Literalmente falando, Jesus operava pelo poder do Espírito Santo, Jesus operava pelo poder de Deus, ok? E os fariseus o acusam de operar aqueles sinais e milagres, não pelo poder de Deus, não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás. Então, esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual, pastor? Blasfemar, falar contra o Espírito de Deus,
apelidando ele, rotulando ele como se ele fosse das trevas. Então Jesus operava pelo poder do Espírito Santo. E os fariseus diziam, não, ele não opera pelo poder do Espírito Santo. É o Beelzebul que está sobre ele. São os demônios que estão sobre ele, por isso que esses sinais acontecem. E Jesus chegou a afirmar o seguinte, que todo o pecado, toda a palavra, toda a blasfêmia que o homem cometer serão perdoados. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 32. Eu vou ler para você compreender. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, será perdoado. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era e nem na que há de vir. Ou seja, se você pecar contra o Filho, que é Jesus, você obtém perdão. Se você cometer qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de situação ruim, de impiedade, e você buscar o perdão, você recebe o perdão. Agora, se você pecar contra o Espírito Santo, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não vai obter perdão. Então aqui que é muito importante você compreender que os fariseus estavam acusando Jesus de estar possuído não pelo poder de Deus, não pelo Espírito de Deus, mas por Beelzebul, pelos príncipes das trevas, por Satanás. Então os fariseus viam cego ver, cadáver ressuscitar, viam milagres, viam multiplicação de pães e peixes, eles viam as curas, eles viam o poder de Deus, os ensinos com autoridade, e eles deslumbravam tudo aquilo ali, presenciavam tudo aquilo ali, e no final diziam, não é o poder de Deus que está sobre ele, é o espírito maligno que o usa. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Você afirmar que uma obra de Deus é uma obra das trevas. Você afirmar que algo que é do Espírito Santo, uma obra que é do Espírito Santo, é uma obra maligna. Para que você possa compreender, eu sublinhei aqui no capítulo 12 de Mateus, no versículo de número 31, eu sublinhei algumas palavras no original do grego, para que você possa compreender. Por exemplo, a palavra no capítulo 12, versículo 31, eu sublinhei a palavra blasfêmia. A palavra blasfêmia, ela tem o sentido de blasfemia, que é falar mal, que é caluniar. Então, o que seria, literalmente falando, o pecado contra o Espírito Santo? Seria a blasfemia do grego, que é caluniar, que é falar mal, que é proferir palavras ímpias, que é um discurso de injúria. Alguém que está vendo que aquela obra é de Deus, está vendo que aquele homem está cheio do Espírito Santo de Deus, e você vira e começa a dizer, não, aí está possuído por demônios. Não, aquilo ali é obra de Satanás. É exatamente isso que os fariseus faziam na época de Jesus. Então Jesus, ele abre a boca e verbaliza palavras de juízo contra os fariseus, dizendo, olha aqui, fariseus, vocês estão me acusando de estar possuído por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, vocês estão me acusando de estar cheio de demônios e operando pelo poder dos demônios, sendo que na verdade eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, da autoridade de Deus, vocês estão me difamando, me caluniando, vocês estão blasfemando, então esse pecado não tem perdão. E então, o que acontece literalmente no coração de um homem, de uma mulher, de uma sociedade que blasfema contra o Espírito Santo de Deus? Essa sociedade, esses homens estão com o coração endurecido, estão com a mente fechada, a ponto de não compreenderem o Espírito Santo atuando, o Espírito Santo operando. Aí começam as chocarrices, começam as bizarrices, começam as zombarias, começam os discursos de ódio, começam então as maledicências, começam então a difamar, a falar mal. E o sentido de uma calúnia, porque uma blasfêmia é uma calúnia, a calúnia é uma mentira contada sobre alguém, sobre um indivíduo. Então o que os fariseus estavam fazendo era uma calúnia. Eles estavam difamando, espalhando uma blasfêmia, uma calúnia. Ora, Jesus de Nazaré que está pregando aí, ele não prega pelo poder do Espírito Santo. Ele prega pelo poder das trevas. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. É afirmar literalmente que Jesus não estava possuído pelo Espírito Santo, mas pelo poder do diabo.
E esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando você afirma categoricamente, quando você difama, quando você calunia, quando você diz, olha, fulano de tal não está possuído pelo Espírito Santo, mas pelo poder do diabo. Então esse é a calúnia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É dizer que o Espírito Santo não é o Espírito Santo, é o mal. Consegue compreender isto? Nós estamos em 1 minuto de teologia, falando hoje sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, esse pecado é mortal. Esse pecado é muito sério. Não há perdão para quem pecar contra o Espírito Santo. Não há perdão. Jesus disse isso em Mateus, no capítulo de número 12, versículo 31. Porque por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Circula a palavra blasfêmia, porque a palavra blasfêmia no grego é blasfemia, que dá o sentido de calúnia, de uma mentira. Então, quando você mente, quando você fala mal daquilo que é do Espírito Santo, daquilo que é de Deus, dizendo que não é, que é do demônio, então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha lhe orientado. 1 minuto de teologia com o pastor Carlos Souza. Eu volto com mais pergunta, com mais dúvida bíblica para ajudar você e sua casa. Deus abençoe e fique com Deus.